E é isso, falando ainda sobre a participação do Lula no G77, o presidente declarou em Cuba que há no mundo duas grandes transformações em curso. Ele chamou a atenção para a revolução digital e também para a transição energética. Ele disse, né, professor, que os países devem criar condições para essas transformações e criticou a ONU, o sistema de Bretton Woods e a própria OMC, a Organização Mundial do Comércio. Então, acho que a Naama está um pouco travando, mas vamos comentar esta matéria muito importante. O presidente Lula está muito firme, né? Está muito crítico, e nas falas dele você vê posicionamentos claros de conteúdos por um mundo multipolar e com um viés anti-imperialista. Então, a essência, o que é que ele quis dizer? Que tem que reformar todo o sistema de Bretton Woods. O sistema chamado de Bretton Woods foi criado em abril de 1944, portanto, daqui a alguns meses, completará 8 décadas, 80 anos. E o que é esse sistema? É o sistema que impôs o dólar ao mundo como moeda de reserva e moeda de comércio internacional, e de lá para cá praticamente ainda vigora. Não é? Muitos países já não usam o dólar, usam outras moedas, mas a esmagadora maioria é o dólar. E criaram, nesse encontro de Bretton Woods, 44 países presentes, liderado pelos Estados Unidos. A União Soviética não esteve presente, evidente, e todo o campo socialista também não. Brasil esteve presente, em 1944, ainda era governo do Getúlio Vargas. 9 delegados nós mandamos para lá, liderados pelo Otávio Gouveias Bulhões, Simonsi, né? Eram pessoas assim ligadas à indústria, ao capitalismo, à burguesia brasileira, né? E as duas grandes instituições que eles criaram foi o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Então, o que o Lula fala, o teor, a essência da manchete, né? Que esse sistema está falido. É preciso criar outro sistema alternativo, ou este sistema precisa ser reformado. Por exemplo, o Banco Mundial e o Fundo Monetário só trabalham com o dólar, não trabalham com outras moedas alternativas, né? Então, esta segunda matéria que eu selecionei mostra a crítica. Só um parênteses, esse auditório que está aparecendo nas imagens, eu tive nele 3 vezes. É o maior auditório lá da ilha, né? É onde acontecem os principais eventos internacionais. E dessas 3 vezes, as 3 o Fidel estava presente. Muito, muito importante esse auditório aí. É isso. Professor, e quando você fala desse sistema financeiro internacional, o portal Sputnik Brasil publicou uma reportagem dizendo que a cúpula do G77 mais China fez um apelo, inclusive, por essa reforma do sistema financeiro internacional e o mundo também pregando aí um mundo mais igualitário com esse objetivo. Eles argumentam que a atual arquitetura financeira beneficia os países desenvolvidos enquanto limita as oportunidades de crescimento dos países em desenvolvimento. Como é que você analisa, professor, o tema da desigualdade sendo debatido pelos países em desenvolvimento? É o caminho para a gente ter um mundo mais justo e também igualitário? Sem dúvida nenhuma. Se eu pudesse, em uma frase, definir o que está acontecendo, é muito parecido com o que está acontecendo na África. Revolta, rebeldias, revoluções. E no caso das nações, nesse G77, nós vamos presenciar isso na ONU, e nós já presenciamos isso no G20, é uma rebelião dos países emergentes. Não é? Então, as decisões tomadas no G77, elas são muito firmes, e essa reforma, como eu já tinha comentado na matéria anterior, esta reforma do sistema financeiro internacional é mais do que urgente. Tudo indica que os Estados Unidos não vão acatar estas propostas. Então, o caminho que nós estamos apontando, eu e muitos outros analistas, é o caminho da criação de um sistema monetário alternativo. Por exemplo, se você quiser mandar um dinheiro para qualquer país do mundo, só tem uma maneira hoje, pelo SWIFT. E o SWIFT quem controla são os Estados Unidos. E só pode ser em dólar.
não usam outras moedas. Eles já estão experimentando ali na Ásia, setores da Ásia, eles já estão experimentando um sistema de transferência eletrônica instantânea de fundos que não seja pelo dólar. Não é ainda um sistema grande, mas tudo isso caminha para uma contestação clara a esta arquitetura financeira estabelecida no pós-guerra, depois de 1945. Na verdade, ela foi estabelecida até um ano antes da guerra acabar. Eles já sabiam que a guerra, né, já estava praticamente, era questão de meses, né, para terminar, e eles já estavam, então, se articulando, né? Então, nesse ponto, os Estados Unidos, que surgiram como uma grande potência emergente, a Inglaterra entrou em decadência, tanto que na conferência de Bretton Woods, a Inglaterra perdeu. O chefe da delegação inglesa, foi Prêmio Nobel de Economia, John Maynard Keynes, que criou a teoria que leva o seu nome, né, keynesianismo, que em resumo, é um capitalismo bonzinho, né, um Estado mais protetor, etc. Ele lutou até as suas últimas forças para que a libra esterlina não deixasse de ser a moeda de referência, que era a moeda de referência porque a Inglaterra era a grande potência até a Segunda Guerra. Aí os Estados Unidos emergem, a Inglaterra entra em decadência e eles perderam. Então a moeda, a libra esterlina, deixou de ser e passou a ser o dólar. Então foi uma grande conferência, acertou o nosso presidente Lula de estar presente, ele foi a grande estrela da reunião, né? O país mais importante, né? Então é isso. Agora